Meus amigos, eu não sei como o Palmeiras ganhou esse jogo, tá? De verdade, mas ganhou, tirou mais 2 pontos do Botafogo e segue vivíssimo na briga pelo título brasileiro. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo de uma vitória achada de alguma forma pelo Palmeiras, porque vamos falar a grande verdade, foi uma atuação ruim, né, criando pouco, vendo o Bahia criar oportunidades e perder oportunidades, vendo o Bahia competir mais, até tomando o segundo gol que foi anulado por impedimento e no final das contas levando os 3 pontos com um gol ali por milímetros, né? Loucura. Mas aqui vamos tentar deixar essa loucura de lado e analisar com racionalidade não só a atuação do Palmeiras, né, a parte tática e os destaques que podem ser feitos positivamente e negativamente, como também a situação do campeonato depois dessa rodada, meus amigos, porque faltam só 4 jogos agora e o Palmeiras está vivíssimo. Mas antes de falar dos próximos, vamos para a análise deste último jogo, né, meus amigos? Porque, como eu disse, foi uma atuação muito fraca do Palmeiras, dentro da minha análise, tá? No último fim de semana, eu publiquei um vídeo aqui no canal analisando o 4-1-4-1 que o Palmeiras usou contra o Grêmio. E no final desse vídeo, ali no capítulo final, eu citei os meus poréns, né? O que eu acho que poderia dar errado dentro dessa formação. E quem viu essa análise, basicamente, gabaritou o Palmeiras contra o Bahia, tá? Porque o Abel replicou a formação, usou Veiga e Maurício juntos e o que tinha pra dar errado, deu errado. Primeiro que defensivamente a gente viu um Aníbal Moreno sobrecarregado porque não era uma formação em 4-1-4-1 fechadinha com os meias de fato voltando e os pontas acompanhando sempre os laterais, né? Na teoria talvez seja, mas na prática não era. Porque você tinha um meio campo ali com os encaixes individuais, o Veiga e o Maurício marcando basicamente o Jean Lucas e o Caio Alexandre, só que muitas vezes um desses jogadores infiltrava, né, principalmente o Jean Lucas, e os meias não acompanhavam, então a defesa do Palmeiras acabava se complicando nisso, e o Aníbal sobrecarregado, e o próprio Aníbal, ele tava muitas vezes marcando o Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro se movimenta muito, muitas vezes ele baixava, abria, e isso atraiu o Aníbal Moreno e gerava um espaço no meio. Isso pelo centro do campo, né? Porque pelo lado, principalmente do lado esquerdo da defesa, a gente viu um Dudu muito lento ali para voltar para marcar, né? O Bahia criou muitas situações por ali. O Caio Paulista já não está em boa fase, sem a ajuda do ponta ali para voltar para marcar, que é uma coisa muito importante, sim, complicou ainda mais. Tudo bem que o Gilberto, né, que era o cara que o Dudu deveria marcar, ele no primeiro tempo subia menos, né? Ele ficava mais para fazer a saída de bola. Só que mesmo assim, a gente viu um Dudu muitas vezes em câmera lenta ali pra voltar pra marcar, inclusive no gol do Bahia, tá? E é um gol que o Palmeiras inteiro também em câmera lenta, é um negócio meio inacreditável, porque uma jogada em que o Bahia troca passes calmo, tranquilo, de um lado pro outro, o Everton Ribeiro vem pra direita pra gerar um 2 contra 1 contra o Caio Paulista, e o Dudu vê a situação e volta ali trotando, tranquilo, né, como se nada, e depois, né, tem um passe pra trás ainda com espaço na entrada da área pra bater, enfim, uma lentidão ali do Palmeiras na jogada injustificável. Isso na parte defensiva, né? Porque quando a gente passa pro ataque, foi um Palmeiras que também sofreu com essa lentidão, mas não só com a lentidão, também com problemas coletivos. Porque nessa mesma análise aí do 4-1-4-1 que eu citei, eu falei do que adianta você ter dois meias, você ter Maurício e Veiga como titulares, se a bola não chegar até eles, né? A bola precisa chegar lá. E a gente viu um Bahia que se defendia num 4-5-1 e o Palmeiras não conseguia passar por essa linha de 5, essa linha do meio campo. O Palmeiras não conseguia infiltrar por ali. Então, enquanto ficavam lá na frente Felipe Anderson, Veiga, Rony, Maurício e Dudu, você tinha a linha de defesa mais o Aníbal Moreno trocando passes por fora do bloco do Bahia sem ter infiltração, sem ter dinâmica para quebrar a marcação. Então, muitas vezes a bola só girava até o Dudu para ele tentar ali uma jogada de 1 contra 1 sozinho. Foi de fato fraco ofensivamente, tá? Só que aí vem a estrela do Veiga, mais uma vez decisivo, que tirou da cartola um golaço de falta. E vocês veem, a fase do Bahia tá tão ruim que depois do gol do Palmeiras, o Bahia murcha, o Bahia claramente sente o gol. Só que mesmo no segundo tempo, mesmo no início do segundo tempo, o Palmeiras não consegue aproveitar isso de fato porque não tem ímpeto.
O Abel até ensaia ali uma alteração tática, puxando o Veiga um pouco mais para trás para tentar equilibrar melhor o time, né, para deixar o Aníbal um pouco menos sobrecarregado, mas no segundo tempo é um Palmeiras que segue sofrendo, que segue chegando atrasado nas jogadas e com uma falta impressionante de senso de urgência, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas eu fiquei muito com essa sensação no meio do segundo tempo, parecia que era o Palmeiras que estava ganhando, porque era um Palmeiras que não tinha senso de urgência, né, competitividade baixa, assistindo o Bahia trocar passes. No gol impedido, inclusive, né, no gol anulado, é uma jogada que o Palmeiras mais uma vez assiste o Bahia decidir a jogada, decidir para que lado atacar, decidir o que fazer com a bola, até vir o cruzamento e vir o gol, né? Sorte que estava impedido, tomara que seja sorte de campeão. Mas é um negócio que não pode acontecer e não tinha sido a primeira vez que aconteceu, tá? Alguns momentos antes, se eu não me engano, o Biel sai na cara do gol num lance em que o comportamento da defesa do Palmeiras foi o mesmo. Então foi realmente um jogo em que o Palmeiras ficou meio à mercê do destino. E o destino foi muito bondoso com o Palmeiras, né? Vamos combinar. Eu acho sim que as trocas ajudaram e acho que vale comentar aqui das substituições, não só por quem entrou, mas também por quem saiu, tá? Você tem o Rômulo entrando no lugar do Dudu e o Rômulo nem conseguiu participar muito, né? Mas entrou no lugar de um Dudu que não estava conseguindo desequilibrar e claramente já estava cansado, então era importante ele sair naquele momento. O Vanderlan não vinha bem antes, não tinha engatado uma boa sequência, mas entra na vaga de um Caio Paulista que tava mal, que tava sofrendo muito com o Ademir e no fim das contas o Vanderlan dá assistência, foi uma substituição importante pro Palmeiras conseguir a vitória. Você tem o Gomes entrando, que entrou só porque o Murilo lesionou, mas precisa ser elogiado aqui pela sua postura. Eu preciso comentar do Gustavo Gomes que, gente, 24 horas antes dessa partida contra o Bahia, o Gomes jogou 90 minutos na altitude de 4.000 metros contra a Bolívia pelas eliminatórias, gente. É um jogo muito pesado, é um jogo que você se desgasta e 24 horas depois ele tava lá para jogar os seus 35 minutos, acho que ele jogou contra o Bahia e jogou bem, tá? Entrou, pegou a faixa, orientou os companheiros, postura de capitão de fato que tem que ser elogiada. E as outras duas trocas, que também foram importantes, eu acho que inclusive foram tardias, tá? Eu acho que essas trocas chegaram tarde. Primeiro, a entrada do Gabriel Menino, não por causa do Gabriel Menino individualmente, mas porque era necessário encorpar mais, encorpar melhor esse meio-campo, trazer uma companhia para Aníbal Moreno, porque Veiga e Maurício não só estavam sofrendo na marcação, como já estavam cansados ali no segundo tempo, né? Correndo bastante. Então, de fato, o Palmeiras se defendeu melhor quando o Gabriel Menino entra, porque ele preenche esse meio e o Rony vem fazer o corredor direito e ajuda bastante defensivamente nesse sentido. E a outra troca que eu acho que demorou até para acontecer foi a entrada do Flaco Lopes, dessa vez não pela parte defensiva, mas pela parte ofensiva, porque como eu disse anteriormente, o Palmeiras não conseguia atacar por dentro, não conseguia gerar jogo, muitas vezes verticalizava muito, porque o Rony é um tipo de centroavante que pede esse estilo, que pede essa bola mais esticada, essa correria maior. Então, o Flaco, como ele te oferece mais apoio por dentro, mais linha de passe, eu teria até colocado ele antes, para você tentar gerar mais jogo por dentro, né? Tentar ficar um pouco mais com a bola, incomodar mais o Bahia, mas enfim, de qualquer maneira, foi fundamental para a vitória, gol decisivo do Flaco. E nesse jogo, um dos grandes problemas recentes do Palmeiras, né, não o único, que foi a eficácia, finalmente não foi problema, foi solução dessa vez e foi problema na verdade pro Bahia, né, a gente viu o Bahia criando oportunidades e perdendo e foi um Palmeiras que até finalizou 11 vezes, quando falo o número 11 finalizações, nem parece que é tão pouco, né, parece que até finalizou bastante, mas não conseguiu criar grandes chances de gol, né, não fez o goleiro do Bahia trabalhar e nas chances que teve, que nem foram claras, né, foi uma cobrança de falta e um cabeceio ali do Flaco no meio da área, que não foi uma chance claríssima, o Palmeiras conseguiu fazer os dois gols, né, muito por mérito dos jogadores também. O primeiro, obviamente, mérito do Veiga, que tirou da cartola aquele golaço, e no segundo, mérito do Vanderlan pelo cruzamento, e muito mérito do Flaco também, porque não era uma bola fácil ali de cabecear. E no fim das contas, gente, apesar de todas as críticas que eu fiz aqui sobre a atuação do Palmeiras, isso não apaga o fato de que o Palmeiras venceu o jogo e ponto, tá? 3 pontinhos na conta e isso que é o importante. É óbvio que você não pode entrar da mesma forma que entrou contra o Bahia em outras partidas, né? Principalmente no confronto direto contra o Botafogo, mas nessas 6 rodadas finais de campeonato que o Palmeiras tinha e ainda tem depois da derrota contra o Corinthians,
Foi falado que todo jogo seria importante vencer. Palmeiras jogou mal? Beleza, falei aqui durante toda a análise. Mas é melhor você jogar mal e somar mais 3 pontos do que jogar mal e empatar ou perder, né? Então eu tô falando aqui que foi uma vitória achada do Palmeiras, mas é óbvio que o Palmeiras não ganhou sem querer, né? Não ganhou à toa. E foi uma vitória duplamente importante, porque o Botafogo, mesmo jogando um tempo inteiro com um jogador a mais, não conseguiu vencer o Atlético Mineiro. E agora o Palmeiras está 2 pontinhos atrás, ou seja, uma rodada atrás, com confronto direto pela frente, e não só isso, tá? Com o Botafogo mais desestabilizado, gerando confusão ali contra o Atlético Mineiro, não sei se vocês viram a confusão que se criou, né? Tá se criando uma pressão em cima desse Botafogo, agora eles enfrentam um Vitória que deve complicar o jogo, eles vão ter desfalques, né? Luiz Henrique foi expulso, Barbosa foi expulso, depois tem o confronto direto e depois eles ainda pegam o Inter fora, então é um momento de muita pressão para o Botafogo em meio a uma final de Libertadores. Então, meus amigos, o título não está mais super distante como ele estava anteriormente, o Botafogo ainda vai perder pontos, só que o Palmeiras precisa fazer a sua parte, precisa seguir vencendo. E eu peço para você que chegou até aqui, não se esquecer de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma análise, fechou? Tem muito conteúdo bacana vindo para você aí nos próximos dias, e claro, se quiser dar também a sua sugestão de análise para eu trazer aqui no canal, é só comentar. E para você que curte tática e ficou curioso para entender melhor essa formação do Palmeiras, esse 4-1-4-1 que foi usado nos últimos 2 jogos, eu recomendo muito que você assista essa análise aqui, tá? Em menos de 10 minutos eu dissequei toda essa tática, analisando os pontos positivos e negativos para o Palmeiras. É só clicar aí no vídeo para conferir.